Fala pessoal, hoje nós estamos aqui. Quem você está falando é o Adriano. Nossa, e você está falando com ele. E agora nós estamos aquela história aqui no Roadblocks. Essa história vai ser muito, mas muito e muito emocionante. Mas também gripado que a história pode ser muito ruim. Bora lá, né? Tirar toda a terra do planeta inteiro. Engrenagem. Clica no hambúrguer. Muitas vezes. Aí aparece esse negocinho aqui. Aí eu posso acertar os Sonic Speed, que vai ficar muito mais rápido. O cenário vai ser muito grande. Era uma vez uma ilha que se formou há bilhões de anos. Essa ilha, ela foi construída para ser a primeira ilha na Terra. Essa ilha gerou muitos, mas muitos animaizinhos e muitos insetos, menos os humanos. Mas um dia Deus do planeta Terra decidiu diminuir a quantidade dessa terra oficial. Então, toda aquela área era tudo diferente. Nenhum ser humano existia. Aquela ilha era governada por ovelhas. Existia ovelha para tudo quanto é lado. Não existia um animalzinho. Só existia ovelha. Só existia ovelha. Mas em um dia, uma espécie muito cruel, uma espécie que veio lá de baixo, o inimigo de Deus, foi atacar essa ilha. Essa ilha foi atacada por milhões de demônios. E a única coisa que passaria era um raio na cabeça da casa dos demônios. Os demônios governaram aquela ilha. Não existia uma coisa que podia governar. Só eles, que eram muito mais poderosos do que os animais e do ser humano. Então Deus decidiu que iria diminuir aquela ilha. Mais ainda para não existir mais nenhum. Então, erro de gravação aqui, eu vou encerrar aqui. Ok. Continuando. Aquela ilha foi se diminuindo por poucos por causa dos demônios. Enquanto isso, os demônios iriam destruindo tudo. Só que em um dia existiu 2 raios na cabeça dele. Na cabeça daquele monstro. Também exigiram água naquele lugar. E aquilo era muito estranho. Por que existiriam água ali? Não faço a menor ideia. Então, caiu muitos raios e não aconteceu absolutamente nada. Só que em muitos anos, aquilo caiu muito raio, mas muito raio, e que ela explodiu. Aí veio uma monstretagem de água e digeriu aquele água. Mas quando os humanos chegarem, o vulcão estará aberto. Então,
Então, aquela ilha foi absolutamente... Tá bom. Até que aquela ilha foi sendo excluída do mundo inteiro. O vulcão não existia mais. Só existia pedra e osso. O vulcão estava bem ali, bem esperando para todos. Esperando para todos morrerem. Assim a gente sugeria, e enquanto isso não existiu mais nada, só o vulcão. Mas em 134 milhões aí que veio uma nova ilha. A ilha era sustentada por humanos agora, pois os humanos agora existiram. Então, vai começar a história dos humanos. Era uma vez 2 humanos. Esses humanos começaram a se desenvolver na Terra. Eles geraram muitas casas, mas nada foi desenvolvido por enquanto. Enquanto o vulcão estaria se desenvolvendo por milhões de anos. O vulcão estaria aberto há milhões de anos. Mas em poucos anos, o vulcão apareceu e foi aberto. É isso mesmo. Então, se geriu água naquele lugar. Mas muita água. Desviram muita água naquele lugar. E muito gelo. Mas o vulcão tinha parado de soltar a nossa querida fogo. Ele tinha parado de soltar. Então, o vulcão estaria parado ali por enquanto. Então, se destruíram muitos humanos. Então, este lugar seria um novo lugar para eles morarem. E cadê eles? Os 2 humanos se dividiram em 3 e construíram muitos humanos para serem desenvolver muito mais. Então, existiam 25 seres humanos no planeta Terra. Mas o vulcão não esperava. Mas eu, o Deus, não deixaria isso acontecer. Por causa do gelo. O gelo, que era muito mais poderoso, se digeria naquele lugar. Há muitos anos, os humanos se desenvolveram muito mais do que nós esperávamos. Então, eles construíram as suas casas e muito mais. Mas em um dia entrou uma contaminação de zumbis que entrou na contaminação.
Mas os humanos se uniram e com seus incríveis e únicos poderes saíram mais humanos do lugar para enfrentar aqueles humanos, quer dizer, aqueles zumbis. Então os zumbis se dominaram por tudo, qualquer lado. Os humanos não tinham muita força, pois o zumbi é muito poderoso. Mas eu não deixaria passar até que um raio laser veio para destruir os zumbis. Até que veio muitos zumbis e muitos humanos, mas muitos humanos. Que atacou a todos. Os humanos ainda se desenvolveram por muitos. E o vulcão ficou ali por muitos anos. Então, exigiria a quantidade. Mas eu não deixaria. Pois o vulcão nunca iria ser aberto. Se fosse aberto, seria muito tempo. Se eles construíssem o primeiro e único castelo, o vulcão seria aberto. Mas os seres humanos eram muito lentos, então desenvolveram muitas vacas e um gato e muitas galinhas. E o vulcão ficaria ali para sempre. Só que em um dia o lugar onde ele estava iria ser muito, mas muito morto. Ele ficaria morto por muitos anos. O vulcão fica isolado naquele lugar. Então tinha construído o primeiro castelo. Então o vulcão foi aberto. Então o vulcão iria chegando cada vez mais perto. Até que um raio atingiu o vulcão e saiu muita lava do lugar. Mas não conseguiria chegar mais perto. Então eu soltei muito mais raio. Então o vulcão não teria nenhuma chance contra a ilha. Quando ele descooperado, não, iria ter muito raio. Iria exigir muita lava, chegando mais perto da cidade. Quer dizer, da vila. Então, o vulcão chegaria muito mais perto. Com meu raio.
Enquanto isso, saiu muita lava do vulcão. Mas não atingiu. Então, o vulcão teria que ficar mais e mais e mais longe possível. Então, com isso, ficou mais frio o lugar, porque o vulcão não foi o suficiente para derrotar os humanos. Então, o vulcão foi tirado daquele lugar. E a bateria do meu celular estaria desligada. Então, mas o que é isso que está aparecendo? Mano, isso aqui não tá no roteiro. O que é isso? Então, os humanos se desenvolveram por muito lugar. Mas uma querida bomba foi decidida ali. E se caísse qualquer coisa naquele lugar, iria explodir. Então, a extinção dos humanos estaria bem mais perto do que você imaginava. Caiu muitos raios naquele local. E no castelo também caiu. Em todas as casas caíram o raio mais forte de todos, o planeta Terra. Em todos os lugares. E até que virou um vulcão mais forte de todos, o planeta Terra. Então, isso foi digerido. Enquanto isso, foi digerido uma bomba atômica gigantesca. A bomba atômica digeriu muito, mas muito. Então, foi explodido o planeta inteiro. O Sol